Bom dia, irmãos. Eu deveria dizer bom dia, irmãs e irmãos, né? Que a maioria aqui é do elemento feminino. Mas uma alegria estar com vocês nessa oportunidade, participando desse encontro tão importante. Nem todos têm muito essa consciência da sua herança reformada, mas o fato é que, quer queiramos, quer não, nós somos todos herdeiros daquelas ênfases tão importantes e tão fundamentais que foram colocadas pelos nossos grandes líderes, os nossos grandes reformadores do século XVI. Então, eu gostaria de falar para vocês nessa manhã sobre uma perspectiva histórica da questão da reforma protestante e da educação. Então, nós vamos seguir aí um PowerPoint que vai sendo projetado aí nesses diferentes slides para que vocês possam acompanhar melhor a nossa exposição. Esse tema é um tema vasto, é um tema... Bom, aí só antes de prosseguirmos, né, foi-me solicitado que eu colocasse uma foto da minha família no início, né? Então aí vocês estão vendo os filhinhos pequenos desse pai coroa, né? É o que acontece quando um solteirão se casa já maduro. E então, na época em que os meus colegas já têm netos, eu tenho filhos pequenos, né? Então aí estão à esquerda a minha esposa, Cíntia, e então o Pedro Paulo, o nosso primogênito, e lá comigo o Luiz Eduardo, 5 anos e 1 ano, respectivamente, bem pequeninos ainda. Ok, vamos lá. Então, como eu dizia, um tema vasto e complexo, repleto de nuances e de ênfases diversas, mas o fato é que, considerando em seu conjunto, o conjunto das informações e das evidências que nós possuímos, a reforma deu uma contribuição extremamente valiosa, extremamente relevante para a educação. Essa é uma questão muito debatida aí pelos estudiosos, pelos pesquisadores, pelos eruditos e especialistas, mas o fato é que tem sido reconhecido ao longo do tempo, e especialmente em épocas mais recentes, essa extraordinária contribuição que a reforma deu à educação, não somente naquela época, ou seja, na época da reforma, no século XVI, na primeira metade do século XVII, mas até hoje. Até hoje nós sentimos os benefícios, os efeitos salutares, enriquecedores da reforma no que diz respeito à educação. É claro que quando nós falamos em educação, nós temos que fazer aquela famosa distinção acerca de dois tipos, duas modalidades de educação. Uma educação mais propriamente religiosa, ou seja, voltada para o cultivo da vida espiritual, da comunhão com Deus e do serviço a Ele. Então, a educação religiosa, a educação cristã, via de regra, exercida no âmbito do lar, da família e da igreja. Por exemplo, a escola dominical, a escola bíblica dominical é um agente muito importante dessa dimensão da educação. Mas nós também temos a educação mais geral, com a qual muitos de vocês estão envolvidos, ou seja, uma educação que não é especificamente religiosa, que visa preparar o indivíduo para a vida social e profissional, mas que também deve ser, e essa é toda a ênfase desta organização que aqui nos congrega nesses dias, esta educação mais geral também deve estar pautada, deve estar fundamentada, deve estar inspirada por princípios e por fundamentos cristãos. Então nós gostaríamos de abordar o nosso tema debaixo de 4 tópicos gerais, sendo o primeiro deles o que eu chamo de precedente bíblico. As preocupações e ênfases dos reformadores teriam necessariamente de resultar num forte interesse pela educação, não poderia ser diferente. E um dos fatores mais decisivos para isso foi essa grande preocupação da reforma do século XVI, a começar de Martinho Lutero, que foi o retorno à Bíblia. Nós sabemos o papel fundamental que esta verdadeira redescoberta da Escritura teve para a reforma, e evidentemente essa redescoberta obrigatoriamente
teria de resultar num interesse pela educação. Por quê? Porque a Bíblia é um livro fortemente voltado para a educação. Nela nós vemos como a atividade docente, tanto formal quanto informal, foi fundamental na história de Israel, no ministério de Jesus e também na igreja nascente, a chamada igreja primitiva, a igreja apostólica. Nas páginas do livro sagrado, o próprio Deus é apresentado como mestre supremo. Então nós encontramos lá uma série de passagens muito interessantes e muito reveladoras, muito significativas, mostrando o próprio Senhor Deus como o nosso mestre supremo. Então, por exemplo, essa de Isaías 48, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então Deus aqui sendo representado como um mestre que nos ensina o que é útil e nos guia pelo caminho em que devemos andar. Evidentemente, ao longo da Escritura, os pais e outras pessoas em posição de influência, de liderança, recebem a incumbência solene e reiterada de educar as novas gerações. Então, quem não conhece essa passagem lá de Provérbios, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Essa é uma passagem, então, dirigida não somente aos pais, mas a todas as pessoas que exercem alguma influência sobre as novas gerações. Nós temos esta obrigação, esse dever de ensinar os pequeninos. Jesus, como nós bem sabemos, era conhecido como um mestre, como um rabi. Ele utilizou recursos didáticos inovadores, como as suas maravilhosas parábolas, para falar a respeito do seu tema central, do seu tema mais importante, o reino de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo também é visto numa importante atividade didática, conforme as informações dadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, já lá na fase final do seu ministério. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então vejam essa belíssima atividade didática. Nós nem sempre relacionamos o Espírito Santo com isso, né? Com muitas outras coisas, mas nos esquecemos desse ponto. O Espírito Santo como grande ensinador, aquele que nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo o que o Senhor Jesus havia dito. Na grande comissão que o Senhor Jesus Cristo deu à sua igreja, ele pôs uma grande ênfase na educação. Todos nós conhecemos a passagem: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto, fazei o quê? Fazei alunos, né? Fazei discípulos, fazei seguidores de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco pelos séculos dos séculos. Então nós temos essa sequência tão extraordinária de passagens bíblicas voltadas de maneira muito forte, muito contundente para a educação, para a atividade docente. Vemos também a igreja apostólica dedicando-se com empenho a essa tarefa. Nós temos, por exemplo, essa afirmação tão bonita lá em Atos: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de, em primeiro lugar, ensinar, e depois de pregar Jesus o Cristo. E muitas outras passagens correlatas a essa. São inúmeros os textos do Novo Testamento que destacam a importância do ensino. Por exemplo, uma passagem que temos lá em Efésios 4, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres.
E qual o objetivo de todos esses líderes que Deus levantou na sua igreja? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós vemos em tudo isso, irmãs, irmãos, nós vemos tudo isso, a importância tremenda da educação já nas páginas da Escritura Sagrada. Existe um texto que é considerado clássico no que diz respeito à educação, que é 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Nessa passagem, onde Paulo lembra a esse discípulo e colega mais jovem, Timóteo, toda a formação cristã que ele havia recebido desde a sua infância, e relembra também o valor extraordinário da Escritura como inspirada por Deus e valiosa para tantos objetivos. Nós vemos aqui nesse texto sendo destacados 3 aspectos principais. Primeiro, para ser mais eficaz, a educação cristã deve começar na infância. Essa é uma das ênfases dessa passagem de 2 Timóteo. Segundo, o principal recurso da educação cristã é a Escritura Sagrada. E, em terceiro lugar, o objetivo maior é levar o indivíduo à maturidade em Cristo, para que o homem, para que a mulher, para que a pessoa que pertence a Deus seja perfeita, seja madura e equipada, preparada, qualificada para toda boa obra. Esse é o objetivo supremo da educação que se diz cristã. Então, irmãos, todo esse conjunto de instruções e exortações bíblicas, e aqui foi apenas um pequeno apanhado, porque o número de textos é muito maior, todo esse conjunto de instruções e exortações bíblicas não poderia ser ter outro efeito, senão o de despertar nos reformadores, nos líderes da reforma, um grande interesse pela educação. Então é isso, homens inteiramente apaixonados pela Escritura, imersos na Escritura, interessados em conhecer profundamente a palavra de Deus, e eles viam ali, a cada passo na Escritura, essas referências tão importantes à educação. A consequência não poderia ser diferente, senão terem eles próprios também um grande interesse por este assunto. Ok, vamos para o nosso próximo ponto. Também contribuíram para a ênfase dos reformadores na educação alguns princípios basilares defendidos por eles. Então aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês. É óbvio que eu estou nessa palestra pressupondo muita coisa, né? Nós nem teríamos tempo de dar informações detalhadas a respeito da história da Reforma Protestante, porque é um movimento vasto, muito rico de acontecimentos, de personagens, de movimentos diversos, de ênfases as mais diferentes. Então nós pressupomos que vocês já têm um conhecimento básico a respeito, pelo menos elementar, a respeito da história da Reforma. Mas o fato é esse: os reformadores, nos atendo ao tema que nos preocupa mais nesta manhã, os reformadores defenderam lá uma série de princípios muito fundamentais, muito importantes, que são influentes até hoje. E esses princípios também tiveram consequências para a educação. O primeiro deles foi exatamente a centralidade e a preeminência da Escritura para a fé e a vida cristã. Sendo a Bíblia vista como a própria palavra de Deus e, portanto, como o registro autêntico de toda a verdade revelada, ela deveria ser a norma suprema em matéria de fé e prática. Aquilo que se costuma denominar com a expressão latina sola scriptura, somente a Escritura. Então, a grande centralidade e a prioridade da palavra de Deus. Outro princípio associado a esse foi o direito e o dever de todas as pessoas no sentido de lerem e estudarem por si mesmas o livro santo. É aquilo que nós chamamos o livre exame das Escrituras. Essa preocupação levou os reformadores a fazerem uma série de coisas muito importantes, mas em síntese a darem um enorme destaque à divulgação, ao estudo e ao ensino das Escrituras.
Então vejam, são coisas necessárias, né? Inevitáveis, digamos assim. Se a Escritura é tão importante, e se as pessoas têm o direito e o dever de lerem e estudarem por si mesmas a Escritura, então a consequência não pode ser outra, né? Senão essa preocupação em divulgar e em promover o estudo e o ensino da palavra de Deus. Então eles promoveram e incentivaram a tradução da Bíblia para uma grande quantidade de línguas lá da Europa, a publicação de inúmeras edições, algumas delas inclusive com valiosas notas de estudo, como foi o caso da Bíblia de Genebra. Então a Bíblia de Genebra, que apesar do nome, não é uma Bíblia em francês, que é a língua falada lá em Genebra, na Suíça, mas uma Bíblia inglesa. O que acontece é que naquela época houve muita intolerância, muita perseguição religiosa. No caso, na Inglaterra, muitos fugiram, foram como refugiados para Genebra e ali formaram uma congregação de língua inglesa. E foi feita uma tradução, então, para o benefício desta congregação de língua inglesa numa cidade de língua francesa, Genebra. E essa Bíblia, então, ficou conhecida como a Bíblia de Genebra. A primeira, qual é essa peculiaridade principal dessa Bíblia? Foi a primeira Bíblia de estudo publicada na história. Eles também escreveram, os reformadores, comentários bíblicos para auxiliar as pessoas no entendimento da Escritura. Escreveram obras de teologia bíblica e sistemática e tratados sobre as mais diferentes questões doutrinárias. Tudo isso no sentido de auxiliar a compreensão das Escrituras. Especialmente valiosos no que diz respeito à infância e à juventude foram os catecismos. Então, uma coisa que foi produzida em larga escala na época da Reforma, os catecismos protestantes, evangélicos, que transmitiam o ensino cristão de maneira abrangente, ordenada e facilmente compreensível. Esses catecismos geralmente na forma de perguntas e respostas. Estava ligado a isso o conceito de fé explícita. Então esse foi um conceito muito importante da Reforma, em contraste com o que acontecia na igreja majoritária, na igreja principal. O conceito de fé explícita. Muitos católicos entendiam as questões da seguinte maneira: eu creio em tudo aquilo que a igreja crê. Eu creio em tudo aquilo que a igreja ensina. Eu não preciso conhecer essas coisas. Se a igreja ensina e se a igreja crê, e eu sou um filho fiel da igreja, isso é suficiente. Tá? Então eu não preciso conhecer as doutrinas, eu não preciso conhecer detalhadamente a Escritura, basta que eu repouse no fato de que a igreja confessa essas coisas. É a chamada fé implícita. Os reformadores protestantes, divergindo dessa posição, eles disseram: não, nós os cristãos precisamos ter uma fé explícita, nós precisamos conhecer exatamente aquilo em que cremos. E evidentemente isso tornava ainda mais necessária essa atividade docente, educativa por parte da igreja, no sentido de que as pessoas tivessem um conhecimento muito claro e tivessem uma consciência muito grande a respeito daquilo em que criam. Outro recurso didático para a difusão do conhecimento bíblico, vamos ver aqui. Outro recurso didático para a difusão do conhecimento bíblico foi o púlpito. Ou seja, os reformadores e os seus auxiliares se dedicaram à tarefa de expor e ensinar cuidadosamente a Escritura nas suas pregações. Nós sabemos a tremenda importância que a pregação bíblica adquiriu com a Reforma Protestante. Em especial, havia o emprego das chamadas pregações expositivas, nas quais os textos bíblicos eram analisados versículo por versículo. Então imaginem, né, as pessoas que frequentavam aquelas congregações reformadas ali no século XVI, no início do século XVII, aquelas pessoas com muita frequência recebiam um alimento extremamente rico a respeito da palavra de Deus,
porque ouviam aquelas pregações saturadas de material das Escrituras, preocupadas mesmo em expor, passagem por passagem, os textos bíblicos. É evidente que todo esse esforço exigia um enorme investimento educacional, para que as pessoas comuns tivessem acesso ao texto bíblico, para que as pessoas pudessem conhecer as Escrituras, elas precisavam aprender a ler, obviamente, e adquirir recursos básicos que as capacitassem no entendimento das Escrituras. Então, uma ênfase muito grande na alfabetização, mas também numa educação mais ampla que desse às pessoas mais instrumentos para se apropriar melhor daquilo que a Escritura ensina. Para que os pastores pudessem interpretar, ensinar e pregar as Escrituras, eles precisavam ter um treinamento apurado, que incluía o estudo das línguas originais e de muitas outras áreas de conhecimento. E havia ainda um outro princípio que está lá, um terceiro princípio que resultou em forte ênfase na educação, o sacerdócio de todos os fiéis. Então, esse princípio do qual nós sempre ouvimos falar, né? E que é colocado em diferentes palavras, às vezes o sacerdócio de todos os fiéis, o sacerdócio de todos os santos e assim por diante, mas a ênfase é sempre a mesma. O entendimento de que todo cristão é um ministro de Deus. Então a Reforma fez esse resgate desse ensinamento bíblico tão importante. O fato de que todo cristão é um ministro de Deus. Nem todo cristão é pastor, pregador, mas todo cristão é um ministro de Deus. Isso levou a Reforma a dar um destaque à participação dos leigos na vida da igreja e da sociedade, como há muito tempo não ocorria no cristianismo. Então essa valorização do elemento, que eu sempre coloco entre aspas, né? Leigo, porque na verdade a Reforma, entre outras consequências revolucionárias, a Reforma protestante eliminou essa distinção entre sacerdotes e leigos que havia anteriormente. No entendimento da Reforma, todos são ministros e todos são leigos, inclusive os pastores são leigos também, num certo sentido, porque a palavra leigo vem do grego laos, que significa simplesmente povo. Os leigos são o povo de Deus e evidentemente os pastores também pertencem ao povo de Deus, e nesse sentido específico, eles também podem ser considerados leigos. Muito bem. Então a soma de todas essas convicções e preocupações produziu um enorme interesse pela educação e pela criação de escolas de diversos níveis em todos os países que foram impactados pela Reforma. Então vamos lá. Vamos para o nosso próximo ponto agora, que diz respeito ao grande pioneiro da Reforma, que foi Martinho Lutero. Em primeiro lugar, eu gostaria de mencionar aqui uma expressão que muitas vezes é mal compreendida. Os reformadores principais, ou seja, Lutero, Melancton, Calvino e outros, eles são chamados pelos historiadores de reformadores, e aqui que vem a palavrinha que cria dificuldades, né? Reformadores magisteriais. Então, o que essa palavra nos sugere? Magistério, não é mesmo? Ensino, educação. Mas, curiosamente, nessa expressão não tem nada a ver com isso. É que esses reformadores principais, eles trabalharam em estreita cooperação com as autoridades civis, com os governantes de cidades, de regiões ou de países inteiros. Então, havia uma estreita cooperação entre os reformadores e os governantes civis. E esses governantes são chamados, naquela época, de magistrados. Os magistrados, os governantes civis. Portanto, os reformadores magisteriais são aqueles que trabalharam em estreita cooperação com os magistrados, com os governantes. Embora, evidentemente, esses reformadores, como já temos dito várias vezes, também se interessassem profundamente pelo magistério.
Mas o fato é esse: os reformadores magisteriais, esses mais destacados, Lutero, Calvino e outros, eram homens com formação superior, eram homens que saíram de meios universitários. Lutero estudou nas universidades de Erfurt, estudou direito lá por algum tempo, e depois na Universidade de Wittenberg, e se tornou inclusive professor desta última. Então isso é muito significativo para o nosso tema, não é? O fato de que os reformadores protestantes tinham essa ligação tão forte com a educação, até em termos mesmo profissionais, não é? Na sua obra pioneira como reformador, Lutero insistiu, e essa foi uma questão muito importante, na educação do homem comum, das pessoas em geral, e incentivou os pais a cumprirem o dever de proporcionar educação a seus filhos. São conhecidos 2 escritos em particular de Lutero, onde ele fala a respeito deste assunto. Um deles é dirigido às autoridades e tem como título: As autoridades de todas as cidades da Alemanha, para que criem e mantenham escolas cristãs. Então nem precisa explicar, né? O título já explica tudo. E o segundo texto dele é intitulado Um Sermão sobre manter as crianças na escola, este dirigido especificamente aos pais. Neste sermão, ele declarou que a educação tinha o propósito de, abre aspas, treinar as crianças nas aptidões, na disciplina e no serviço divino, para que se tornem homens e mulheres capazes de governar as igrejas, o país e o povo, as famílias, as crianças e os servos. Para o reformador, a educação era um meio de inculcar valores religiosos e cívicos. Agora é interessante que Lutero insistiu na prioridade do lar no processo educacional. Inclusive, por algum tempo, ele propôs o envolvimento voluntário dos pais e da comunidade na educação. Mas depois, num segundo momento, por causa das suas experiências, ele concluiu que essa atividade, a educação, deveria ser controlada e dirigida pelas autoridades seculares. O que aconteceu? O reformador percebeu que os pais, com frequência, os pais lá da sua época, do seu contexto, com frequência eram negligentes quanto à educação dos filhos. Os pais nem sempre se empenhavam muito para que seus filhos recebessem educação. Daí, então, a ênfase de Lutero em instituições educacionais públicas dirigidas pelo Estado. Uma autora, discutindo essa questão, comenta o seguinte, mostrando a perspectiva de Lutero. As crianças são dadas aos pais para o serviço de Deus, não para as suas necessidades, as necessidades dos pais. E assim, elas devem ser mandadas para a escola, mesmo contra o desejo dos pais. Então essa é a posição de Lutero a respeito do assunto. De igual modo, no início, Lutero defendeu o amplo acesso à Bíblia nas escolas. De fato, a mais magnífica contribuição intelectual do reformador foi a sua tradução da Bíblia. Um dos legados mais preciosos desse reformador pioneiro, Martinho Lutero, a tradução da Bíblia, conhecida como Bíblia de Lutero ou Bíblia Alemã, publicada na sua inteireza em 1534. Então essa tradução de Lutero não somente tornou a Bíblia acessível a qualquer pessoa, porque ela estava basada na linguagem do homem comum, das pessoas comuns, mas ela também padronizou a língua alemã e lhe conferiu um caráter literário. Todo mundo hoje concorda que a Bíblia alemã de Lutero é um verdadeiro monumento literário do idioma alemão. Então, Lutero tinha este profundo interesse pela escritura. Porém, com o passar do tempo, ele se convenceu de que os catecismos eram o melhor veículo para a educação religiosa, não a Bíblia propriamente, mas a Bíblia conforme explicada e tornada mais compreensível através dos catecismos. E Lutero então produziu
dois famosos catecismos no ano de 1529, o Grande e o Pequeno Catecismo, dos quais o segundo, o Pequeno Catecismo, foi particularmente influente. Muita gente considera este Pequeno Catecismo de Lutero como uma de suas obras mais importantes e como uma das obras mais importantes da Reforma, de toda a Reforma do século XVI, o Pequeno Catecismo de Lutero. Esses e outros manuais não só foram amplamente usados nas igrejas, obviamente, mas se tornaram o principal texto de leitura nas escolas primárias. Então isso é muito interessante. Eu espero que os irmãos tenham entendido essa colocação, né? No início, Lutero propõe o uso da própria Bíblia, mas a Bíblia tem algumas complexidades, algumas dificuldades ali para as crianças. Então, num segundo momento, ele achou que o ensino bíblico seria transmitido de maneira melhor, mais eficiente, através dos catecismos, com a sua linguagem mais simplificada a respeito das coisas da Escritura. Assim, não somente as igrejas tinham um sólido programa educacional, mas surgiu um sistema de escolas mantidas pelo Estado visando tornar a educação disponível a todos. Em toda a Alemanha protestante, os governos começaram a regulamentar e a padronizar a educação. E Lutero demonstrou um particular interesse pelas escolas latinas. Isso é muito interessante. As escolas latinas, ou seja, as escolas nas quais a língua principal utilizada era o latim, que se tornaram o principal recurso de treinamento para os futuros pastores e oficiais administrativos. Hoje nós temos, evidentemente, dificuldade de entender essa importância que o latim havia adquirido naquela época, porque o latim hoje é praticamente uma língua morta, mais utilizada apenas na igreja romana, mas o fato é que no século XVI, a língua franca, a língua internacional, a língua acadêmica mais utilizada em toda a Europa, nos mais diferentes países, era o latim. E Lutero entendia então que esse era um instrumento, esse era um recurso extremamente valioso para pessoas em posição de liderança. O seu colega e sucessor, Philippe Melanchthon, apresentou um modelo curricular para os 3 níveis dessas escolas públicas que se tornou influente em toda a Alemanha. Em síntese, Lutero insistiu, e aqui novamente, me esqueci do PowerPoint. Aí o Lutero, né, ainda jovem, com o seu hábito de monge, vamos lá, tudo isso já foi falado, né? Ah, meu pai, ok. É isso aí. Isso. Desculpe. Em síntese, Lutero insistiu que houvesse, então, alguns aspectos importantes na educação. Primeiro, a questão da disciplina. Para Lutero, a educação devia estar muito associada à disciplina. A educação devia ser uma atividade disciplinada e disciplinadora. Uma hierarquia estruturada no currículo, uma hierarquia curricular, uma pedagogia coerente e um sistema educacional dirigido pelo Estado. Então, algumas ênfases importantes aí para o reformador. Em todo esse processo, não se deve esquecer a monumental contribuição da imprensa. Então, nós temos que entender que a reforma é, acima de tudo, ou talvez não acima de tudo, mas de uma maneira muito importante, muito significativa, a reforma é um movimento da página impressa. Alguns historiadores chegaram a fazer essa declaração, talvez ousada demais, de que sem a imprensa não teria simplesmente ocorrido a reforma protestante do século XVI. Como nós sabemos, a imprensa foi inventada por Gutenberg na metade do século anterior, do século XV, por volta de 1450. Mas a imprensa permitiu que as ideias dos reformadores fossem, em poucos dias, então, divulgadas amplamente por toda parte. Isso certamente foi uma contribuição importante para o êxito da reforma protestante. Então, diz um autor que escreveu um livro sobre a história da leitura, Stephen Fisher, sempre defendendo a divulgação da palavra impressa, a Alemanha, ou seja, a Alemanha luterana, liderou a alfabetização europeia no século XVI. Então, essa extraordinária contribuição
da reforma luterana, a reforma inicial para a educação. Muito bem, vamos prosseguir agora para o nosso quarto e último ponto. Na verdade, agora que eu me dei conta que não preciso ficar olhando lá para cima, porque os slides estão aparecendo aqui na tela do computador. Ai, ai. Eu quase quebrando o pescoço aqui, está na minha frente. Mas é bom, né? É bom para fazer uma pausa, para rir um pouco. Muito bom, muito bom. Bom, nós estamos aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Lá do outro lado, na Rua da Consolação, fica o nosso edifício sede, que é o edifício João Calvino. Então vamos terminar falando a respeito da tradição reformada, aquela associada, entre outras pessoas, a Calvino. O primeiro movimento da reforma é aquele do qual falamos até agora, ou seja, a reforma de Lutero, a reforma alemã. Mas poucos anos depois que Lutero iniciou o seu movimento, surgiu um movimento paralelo, semelhante em alguns aspectos, mas diferente também em alguns aspectos significativos, da reforma alemã, a chamada reforma suíça, segunda reforma ou movimento reformado, do qual as igrejas presbiterianas e outras são herdeiras diretas. E essa reforma suíça também deu contribuições significativas, talvez ainda mais significativas à educação. O seu fundador, que foi um homem chamado Ulrico Zwinglio, e que exerceu seu ministério na cidade de Zurique, naquela parte da Suíça de língua alemã, ele recebeu uma sólida formação humanista, tendo estudado nas universidades de Viena e Basileia. Então, mais um reformador saído de meios universitários. Ele sofreu a influência do chamado humanismo do Renascimento, com seu profundo interesse pelos clássicos. O que são os clássicos? São aquelas obras de literatura, de filosofia, produzidas na antiguidade grega e romana. Então, os grandes clássicos. O interesse pelo estudo dos pais da igreja, aqueles autores cristãos dos primeiros séculos do cristianismo, e também pelo estudo da Bíblia nas línguas originais. Tudo isso influenciou Zwinglio e outros reformadores. Em 1525, portanto, ainda bem lá no início, 1525, junto com alguns colegas, ele fundou em Zurique aquilo que ficou conhecido como Prophezei, profecia, Prophezei em alemão, um centro de erudição destinado ao cultivo das línguas bíblicas e ao estudo da escritura, aplicando os princípios humanistas de filologia e teoria literária clássica. Veja que coisa extraordinária, ou seja, um estudo assim bastante erudito, bastante acadêmico da escritura. Essa instituição, que perdurou por muitos anos, constituiu-se num modelo pioneiro de educação protestante. Então, essa iniciativa de Zwinglio, lá bem no começo ainda da reforma, 1525. O reformador, aí está uma gravura mostrando, então, o reformador lá de Zurique, o Ulrico Zwinglio. Eu costumo dizer, aqui nessa indumentária dele, nessa vestimenta dele, então aquele chapéu, aquele gorro, que era típico lá daquela região, com aqueles invernos extremamente frios, e então a toga, a beca, que se tornou o traje clássico dos pregadores reformados, sempre usando essa toga preta que ia até os pés. Essa era a maneira como eles se apresentavam geralmente no púlpito, e evidentemente tendo nas mãos um exemplar das Escrituras. Muito bem, então, o reformador franco-suíço João Calvino também teve apurada formação universitária, tendo frequentado as universidades de Paris, Orleans e Bourges.
nas quais estudou teologia, humanidades e direito. Ele igualmente adquiriu uma formação humanística, o que incluía um profundo conhecimento do latim e das línguas bíblicas, bem como da filosofia e da literatura clássicas. A sua cultura e erudição. Então, Calvino é conhecido como o mais culto, mais erudito dos reformadores. A sua cultura e erudição pode ser constatada em sua monumental produção literária. Essa é uma coisa que sempre deixa intrigados os estudiosos da biografia de Calvino. Como foi possível para um homem que viveu 55 anos e que teve sempre muitos problemas de saúde e, além disso, incumbido de responsabilidades tão pesadas e tão múltiplas, como foi possível ele encontrar tempo para produzir uma obra literária tão monumental, tão grande e tão valiosa, que continua sendo objeto de novas edições até os nossos dias. Mas a sua produção literária inclui a sua obra mais importante, as Institutas, comentários de quase todos os livros da Bíblia, tratados teológicos, documentos confessionais, eclesiásticos e litúrgicos, bem como um enorme número de sermões e cartas. Quando foi feita uma coleção dos escritos dos reformadores no final do século XIX e no início do século XX, uma grande coleção dos escritos dos reformadores, todos na sua língua original. Então, as obras de Calvino nessa coleção preencheram 59 grossos volumes, né? Então, toda aquela produção extraordinária desse reformador. Compreensivelmente, então aí uma gravura de Calvino, evidentemente ainda bem jovem, né? A maioria das gravuras que vemos dele já são de uma fase posterior da sua vida. Mas compreensivelmente Calvino foi especialmente enfático nas questões educacionais e lhes conferiu uma importante, e aqui eu quero destacar isso, uma importante fundamentação teológica. O ponto de partida de sua reflexão é a soberania e a majestade do ser divino. Deus é o Senhor de todas as áreas da vida e tudo que o ser humano faz deve expressar o reconhecimento desse senhorio e contribuir para a sua glória, inclusive o ensino, ou seja, a transmissão e a aquisição de conhecimento, do conhecimento. Associado a isto está o valioso conceito da graça comum, que foi articulado por Calvino e por outros colegas seus, a graça comum. Por meio do seu Espírito Santo, Deus atua em toda a sua criação. Como já diziam os antigos pais da igreja, toda verdade é verdade de Deus, venha de onde vier. Ou seja, Deus usa os mais diferentes instrumentos humanos para transmitir as suas verdades, inclusive, paradoxalmente, até mesmo pessoas que não são tementes a Ele. Esse que é o conceito da graça comum, né? Deus usa até mente incrédulos para expressar algumas de suas verdades. Então vejam essa afirmação de Calvino lá, num dos seus comentários bíblicos, no comentário de Tito. Visto que toda verdade procede de Deus, se algum ímpio disser algo verdadeiro, não devemos rejeitá-lo, porquanto o mesmo procede de Deus. O que procede de Deus? Esse algo verdadeiro que aquele ímpio disse. Além disso, visto que todas as coisas procedem de Deus, que mal haveria em empregar para a sua glória tudo quanto pode ser corretamente usado dessa forma? Então aqui é uma das diversas passagens nas quais Calvino expressa esse conceito tão importante que hoje nós chamamos de graça comum. E isso, portanto, o levou a valorizar grandemente as contribuições positivas da filosofia, da literatura, da ciência e das artes, mesmo não cristãs, entendendo que expressavam a glória de Deus, enriqueciam a experiência humana e assim podiam ser utilizadas
legitimamente pelos cristãos. Irmãos, isso dá o que pensar, não é? Hoje em dia, existem muitas pessoas nos círculos cristãos, nos círculos evangélicos, que dizem, bom, se algo vem do mundo, se algo vem de uma pessoa que não é de Deus, eu não quero nem saber, né? Isso não me interessa. Calvino tinha essa atitude aberta, embora profundamente comprometido com as Escrituras e com Deus, mas ele achava que Deus é o Senhor de toda a criação. Ele não é Senhor só da igreja, ele não é Senhor só dos cristãos, ele é o Senhor de toda a sua criação. E ele usa os mais diferentes meios, os mais diferentes recursos para expressar as suas verdades. Se alguma pessoa não cristã produz uma bela obra de arte, ou então uma bela obra de literatura, aquilo, num certo sentido, mesmo que não fosse o sentido pretendido pelo autor, contribui para a glória de Deus, para o enriquecimento da experiência humana, e nós, então, devemos ser simpáticos em relação a essas coisas. Em sua obra magna, a instituição da religião cristã, mais conhecida como as Institutas, Calvino caracterizou a igreja como mãe e mestra dos fiéis. Então, uma maneira muito interessante como Calvino vê a igreja. Mater et magistra, em latim, a mãe e a mestra dos fiéis. Em que sentido? Aquela que os leva ao conhecimento de Cristo e depois os nutre e orienta durante toda a sua vida cristã. Então, é nesse sentido que a igreja é mãe e mestra. Ela dá à luz, ela gera novos filhos para Deus por meio da pregação do Evangelho, num certo sentido, e depois esses novos filhos gerados são orientados e nutridos e educados em toda a sua vida cristã. E alguém disse, né, que a escola da fé, a escola da vida cristã, que é a igreja, é uma escola onde a pessoa nunca se forma, nunca se gradua. A formatura, né, se existe algo assim, só acontece com a morte, né? É uma escola na qual nós estudamos durante toda a nossa vida. Ok. Para auxiliar nessa tarefa, Calvino também produziu valiosos catecismos, da mesma maneira como Lutero havia feito também. Calvino, por exemplo, um deles chamado Instrução na Fé, de 1537. Então, um belíssimo catecismo de Calvino. Eu acho que existe uma edição, inclusive recente em português, o Catecismo de Genebra de 1542 e outros mais que ele produziu. Numa outra obra de Calvino chamada As Ordenanças Eclesiásticas, que é uma espécie de constituição para a Igreja Reformada de Genebra, e que foi escrita em 1541, ele insistiu que a igreja deveria ter, essa concepção de Calvino é muito interessante, 4 classes de oficiais. Normalmente nós pensamos em 2 ou no máximo 3, mas ele propõe 4. Então, pastores, presbíteros, diáconos e mestres. Entre os oficiais da igreja, Calvino achava que para o bem da igreja, para a prosperidade da igreja, devia haver também uma categoria de pessoas que se dedicassem especificamente ao ensino, os chamados mestres ou doutores. Então diz ele nesse documento: o dever especial dos doutores é instruir os fiéis na sã doutrina, de modo que a pureza do evangelho não seja corrompida pela ignorância ou opiniões errôneas. E logo em seguida ele defende a criação de um colégio a fim de instruir as crianças, abre aspas, e prepará-las para o ministério bem como para o governo civil. Então, escolas para suprir pessoas bem qualificadas, bem preparadas, tanto para a igreja como para o Estado. Então, para o ministério e para o governo civil. Em um artigo sobre o assunto, o professor Ermstein Costa, que é professor aqui da nossa Universidade Mackenzie, observa que desde a sua chegada a Genebra, vamos lá, já vimos isso. Observa que desde a sua chegada a Genebra,
Calvino insistiu junto às autoridades para que aperfeiçoassem as condições de ensino da cidade. Então ele disse, olha, tem muita coisa para ser reformada aqui em Genebra, e uma das coisas que precisam de reforma é a educação. E dessa proposta surgiu o Collège de Rive. Segundo alguns autores, a primeira... Vejam como alguns autores conceituaram essa escola que resultou dessas gestões de Calvino junto às autoridades de Genebra. A primeira escola primária, gratuita e obrigatória de toda a Europa. Então é aqui, em momentos como esse, em pontos como esse, que nós vemos a tremenda relevância da reforma para a educação. Coisas que hoje são corriqueiras, que são normais, comuns, surgiram pela primeira vez, foram ações inovadoras, pioneiras dos nossos reformadores do século XVI. A primeira escola primária gratuita e obrigatória de toda a Europa, chamada educação universal, ou seja, a educação para todas as crianças, sem exceção. Muito bem. Durante os 3 anos que Calvino passou em Estrasburgo, para quem conhece a história de Calvino, né, ele foi inicialmente para Genebra, 2 anos depois houve lá um problema com as autoridades, ele teve que se retirar, e foi então para a cidade franco-alemã, ali na fronteira da França com a Alemanha, Estrasburgo, onde ele residiu por 3 anos e empreendeu uma série de atividades, entre as quais ele lecionou numa famosa escola, uma famosíssima escola, famosa em toda a Europa na época, o Ginásio Latino do grande educador protestante Johannes Sturm. Então, aqui está o Johannes Sturm, com a sua longa barba e com o seu casaco bem pesado, né, para enfrentar o frio lá de Estrasburgo. Mas, enfim, Calvino foi professor dessa escola, na qual os alunos estudavam gramática, retórica, dialética latina, grego, matemática, ciência e a Bíblia. Então, a Bíblia era uma parte importante dessa que se tornou uma das escolas mais importantes, mais influentes de toda a Europa. Então, a escola de Johannes Sturm. E Calvino foi professor dessa escola. O objetivo da escola era aprimorar a qualidade dos ministros protestantes e dos servidores públicos. E ela serviu de modelo para muitos reformadores suíços e franceses. E é interessante que essa escola recebeu a influência tanto de Lutero quanto do grande intelectual do humanismo que foi o holandês Erasmo de Roterdã. De modo que, alguns anos mais tarde, em 1559, inspirado nessa escola inovadora, Calvino fundou a sua própria Academia de Genebra, a qual veio a servir de modelo para muitas outras escolas reformadas. Então aqui está uma gravura mostrando o grande Erasmo de Roterdã. Ele fundou a sua Academia de Genebra, que serviu de modelo para muitas outras escolas reformadas em todo o continente, em toda a Europa. A academia era composta de 2 níveis. Havia a chamada escola privata e a escola pública. A escola privata era um colégio dividido em 7 séries para jovens de até 16 anos. E a escola pública, uma academia de ensino superior. O currículo incluía teologia, hebraico, grego, filosofia, matemática, retórica, literatura grega e latina. E essa escola de Calvino, a academia, foi caracterizada pelo historiador Charles Bourgeot, um antigo professor da Universidade de Genebra, como, abre aspas, a primeira fortaleza da liberdade nos tempos modernos. Então vejam, que coisa impressionante, né? Esse professor, já do século XX, lá da Universidade de Genebra, que é a herdeira da Academia de Calvino, é a sucessora da Academia de Calvino, esse professor qualificou a Academia de Calvino como a primeira fortaleza da liberdade
nos tempos modernos. Muito bem. Então essa é uma gravura mostrando o edifício original lá da academia, a famosa Academia de Genebra. A academia recebeu alunos de muitos países e veio a ser respeitada em toda a Europa. E foi também, isso é um detalhe muito importante para nós, foi também um grande centro missionário, porque um dos principais objetivos da academia era formar pastores, principalmente para as igrejas reformadas da França, a pátria de Calvino, igrejas essas que estavam se multiplicando de uma maneira extraordinária naquela época. Então, vejam como é que um historiador católico se referiu à Academia de Calvino. Ela foi um viveiro de pastores para toda a Europa reformada. Então, com essas preocupações, a Academia de Genebra exerceu uma influência incalculável numa vasta região durante todo o século XVI e também no século XVII. Teodoro Beza, que foi o sucessor de Calvino, já falamos disso, né? Então, Teodoro Beza, esse da esquerda, que foi o sucessor de Calvino, foi um importante erudito influenciado pelo humanismo, lecionou grego em Lausanne e Genebra e publicou diversas edições do Novo Testamento em latim e grego, e ele foi reitor e professor da Academia de Genebra durante muitos anos. E aquele outro, então, da direita, o reformador escocês John Knox, defendeu num documento chamado Primeiro Livro de Disciplina, de 1560, um importante documento organizador, fundador da Igreja da Escócia. Ele defendeu a educação para todas as crianças e a criação de universidades. E por isso, então, nós vemos no século seguinte a continuação desse esforço, a frutificação dessas influências em pessoas como Jan Amos Comenius, considerado o pai da educação moderna e que é um herdeiro de todas essas preocupações. A figura de Robert Raikes, aquele indivíduo impactado pelo avivamento evangélico inglês do século XVIII e que se tornou um dos principais fundadores da escola dominical, das escolas bíblicas dominicais. Outra contribuição extraordinária é a criação de universidades, né? Quando nós pensamos só num país, os Estados Unidos, cujos fundadores foram quase todos herdeiros da Reforma e principalmente herdeiros da Reforma Suíça, nós vemos nos Estados Unidos a fundação daquelas extraordinárias universidades que até hoje estão entre as mais importantes do mundo, como Harvard, Yale, Princeton, todas elas fundadas por reformados e influenciadas por todos esses princípios dos quais nós temos falado aqui ao longo desta apresentação. À guisa de conclusão, a Reforma Protestante colocou a educação dentro de um contexto mais amplo, ao qual chamamos uma cosmovisão. Isso é muito importante para todos nós, né? Termos uma cosmovisão, ou seja, uma concepção abrangente do mundo e da vida, uma perspectiva unificada que reconhece o senhorio de Cristo sobre todas as áreas da existência. Vocês talvez já tenham ouvido falar do pastor, teólogo e político holandês do início do século XX, que foi Abraham Kuyper. Então, Kuyper foi inclusive primeiro-ministro da Holanda nos anos iniciais do século XX, e também um pastor e um teólogo. Ele disse uma famosa frase que a gente vê reproduzida em muitos lugares: não existe 1 centímetro quadrado da existência humana sobre o qual Cristo não diga, é meu. Ou seja, Cristo é o Senhor de todas as áreas, nada escapa ao senhorio de Cristo Jesus. Antes que o mundo e a humanidade, ainda que o mundo e a humanidade vivam sob a égide do pecado, nós sabemos, né, dessa triste realidade que caracteriza o mundo, a humanidade, a égide do pecado, do conflito e da alienação, o fato é que Deus está empenhado na restauração da sua criação e na manifestação da sua graça em
Cristo Jesus. Num mundo sem esperança, num mundo dilacerado por conflitos, as verdades e os valores do Evangelho devem ser ativamente promovidos e implantados para o bem dos indivíduos e da sociedade. Daí a relevância da educação como instrumento de promoção da dignidade humana, de realização integral do ser humano, de construção da prosperidade, da justiça e da paz, e ultimamente da manifestação da glória e majestade de Deus. Por isso, vejam, irmãs, irmãos, aqui presentes, como é importante a atividade a qual vocês se dedicam, como são sublimes os ideais e os objetivos mais importantes da educação. Que nós possamos compreender, que todos nós possamos compreender a grande importância de uma educação embasada em princípios cristãos, esforçando-nos para que essa atividade seja desempenhada com seriedade, competência e amor. No transcurso dos 500 anos da Reforma Protestante, sejamos gratos a Deus por esse poderoso movimento do seu Espírito e utilizemos com sabedoria as suas notáveis contribuições à educação. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.